Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao AcadCast. Depois de um pequeno hiato, estamos de volta e agora vamos seguir direitinho, tá? Sou Leonardo Leitão, sou diretor administrativo da Acad. Já estou há um tempinho nessa história aí, dos 10 anos que estamos fazendo agora. E também sou diretor da Leme. E para me acompanhar aqui nessa bancada, estou aqui com a Raquel. Oi, pessoal, meu nome é Raquel, sou diretora de eventos da CAD e sou CEO da Octobrand. E hoje a gente está com um episódio muito especial. Hoje a gente vai falar do Prêmio Juan Vasquez e a gente trouxe a agência do ano para falar com vocês. Sejam muito bem-vindos, Luciana e Rodney. Muito obrigada, gente. Uhul! Pessoal, é Bom, muito bom estar com vocês aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo, né? E acho que mais ou menos esses 10 anos que a CAD foi fundada, né? E já temos 6 anos do Prêmio Juan Vasquez, né? E realmente já virou um marco, que podemos dizer, no nosso ano que nós temos de premiações. Eu acho que, se duvidar, pensando na longevidade, sem parar nada, esses 6 anos, nós podemos dizer que o prêmio é o que mais está seguindo no mercado e realmente está mexendo, né? Está movendo, e eu gostaria até depois de entrar nesses pontos aí com vocês, Olha tá? que papel lindo, gente. Mas até para entrar logo no nosso papo, eu queria é, saber de vocês. A gente estava naquele evento, eu estava logo de frente para o palco. Eu estava de frente para o palco, vendo todo mundo que se movimentava, como a gente fica na organização, também a gente fica muito nesse pensamento, né? Vendo vocês passarem, eu estava assim, tava o palco aqui na minha frente, e a mesa de vocês estava aqui um pouquinho do lado, né? E aí eu estava vendo todo o tempo as reações disso, mas não eu queria falar, eu queria que vocês passassem para a gente como foi isso, uma vez que acesso já bateu na trave, né, algumas vezes. A gente conversou outras vezes, eu e Luciano principalmente, dias que estavam que antecedendo as entregas, né, da premiação, mas eu queria saber de vocês. Chegou um momento, vocês são a agência do ano, e não só pelo Prêmio Acad, né, pessoal? Por tudo que vocês estão fazendo nesse tempo de mercado. Eu acho que é só a consolidação de tanta coisa massa que vocês estão fazendo, mas eu queria saber de vocês, como é que foi esse sentimento, né, da Luciana, do Rodney, da equipe, em levar para casa esse troféu. Não só esse, né? Foram vários. Graças a Deus. foi muito bom. Quer começar? Pode ser. Deixa o criativo falar. Assim, primeiro eu me chamo Rodney, sou diretor de criação e planejamento estratégico da Acesso. Eu acredito que a premiação é fruto disso, né? Nessa união de planejar, pensar estrategicamente e entregar, né? São diversas formas que a gente, conteúdos, estratégias que a gente oferece para os nossos clientes. E ser reconhecido pelo Prêmio Acad, que é um prêmio que vou falar aqui do fundo do meu coração. É o prêmio que eu mais gosto de participar e de curtir a noite, porque são pessoas muito legais, que recebem sempre a gente muito bem. Eu acredito que é uma associação que eu percebo muito que as pessoas querem somar, né? A gente precisa de uma força de algum serviço, rapidamente a gente é atendido. Então, eu tenho um carinho muito grande por você, Léo, Raquel, Belém, Mário, todos que fazem parte, porque sempre eu acho muito verdadeiro como a gente é recebido e nos enche de orgulho, né? O reconhecimento, como você falou, a gente já bateu na trave algumas vezes, mas o reconhecimento é fruto de um trabalho em equipe, né? E ao longo dos anos a gente aprendeu muito a respeitar os processos, né? Então, e uma coisa que a gente faz isso, né? A gente bate muito, fala muito sobre isso, eu sou muito chato, que é respeitar os processos. Você pode até adaptar o prazo ao cliente, né? Para ser mais ágil, mas as etapas, né? Que a gente segue muito à risca, tanto do duplo diamante, né? Do design thinking, que é entender o problema, projetar a solução. Então, isso é muito importante para a gente. E 4 etapas básicas que a gente põe sempre no nosso dia a dia em cada projeto, que é momento de pesquisa, momento de análise, momento de criação e momento de implementação, né? Eu acredito que é a somatória disso que fez a gente ser consagrado, não só na CAD, mas em diversos prêmios nacionais e internacionais, né? Que é o reconhecimento de público, que é o sucesso que a gente tem das campanhas, da eficiência, que a CAD preza muito isso. Se eu não me engano, é peso 3, Sim. né? E o sucesso de esse é o sucesso de público que eu acredito e o sucesso de crítica, que é
um júri especializado, e eu vi antes do prêmio o quanto estava, né, a equipe do jurado, uma equipe muito, pessoas que eu admiro, julgando nosso trabalho e elegeram o nosso. Né? A gente ganhou alguns prêmios que nos tornaram a agência do ano. Então, é muito Esse legal. ano a gente Pra fez questão de trazer, a gente sempre faz questão de trazer para o prêmio jurados que não são daqui, para Perfeito. valorizar ainda mais o trabalho da gente, né? Agora é com você, Luciana. O Rod falou a parte bonita, né? Então, assim, contar um pouco dos bastidores, assim. Eu acho que, assim, né, o Léo sabe disso, em relação à a CAD realmente foi uma associação que abraçou muito a gente, né? Quando eu entrei na CAD, eu ainda estava tateando o digital, a gente tinha comprado uma empresa que era do mercado local, e a gente estava, nossa nasceira no off, né? Como diz o povo antigo, né? Então, a gente estava ainda tateando isso, e a gente teve uma saída de uma pessoa e as primeiras pessoas que eu liguei, Léo, Belém, pelo amor de ajuda. Deus, me ajuda, que o negócio tá feio, eu preciso de ajuda. E o quanto que para mim foi impactante ter esse acolhimento, né? Independente da gente em algum momento ser concorrente, mas a gente também é parceiro, então isso eu sinto muito forte dentro da CAD. E eu acredito que assim, esse resultado que a gente vê no prêmio, tanto no evento, que todo mundo quer participar, né, que ele é muito real, ele é muito vivo, ele é muito humano, é muito fruto disso, né? Tem a ver com as lideranças que desde a época de Belém, e Lúcia e Renato, lá atrás, né, 10 anos atrás, quando fundaram a CAD, e isso vem se perpetuando, né, ao longo das pessoas que vão integrando e vão passando nas lideranças. E isso é muito legal. E para a gente, pelo menos assim, eu posso falar por mim, né? Que não era nativa digital, né? À medida que foi vendo isso, e foi descobrindo e foi sendo abraçada por todo mundo, para mim me deu muito orgulho. Eu falei assim, poxa, eu quero fazer mais parte, né? Tanto que ainda me meti, o Léo um dia me apareceu, por que você não veio participar de uma diretoria? Eu falei assim, eita, é bucha. Não, já foi dizendo que tu ia ser diretora, foi diferente. Eu nem te perguntei. É bucha. Então, assim, cara, eu gosto muito, muito, realmente, assim, eu gosto muito da associação, eu gosto muito das pessoas. A premiação, como o Rodney falou, ela é hoje uma das premiações, acho que mais respeitadas aqui hoje no nosso mercado. Se eu não me engano, acho que acabou sendo a única que Não, tem permaneceu. ainda o do Aboio. O Aboio. Não sei se mudou o Ah, sim, nome, do mas amor, tem. não é? Mas, assim, com essa repercussão né, que É. vocês conseguiram ter, isso é muito Ah, legal, de reunir mercado, de reunir veículo, né? Esse ano a gente teve lá a Terra Vista sendo homenageada, né? Então, isso perfeito. também é muito legal, porque realmente reúne o nosso mercado e que é um pouco disso que a gente está precisando, né? A gente unir forças, né? Uhum. Porque uma coisa é a gente falar aqui sendo agência da capital, mas a agência que está lá no interior, né? Como é que ela pode usufruir disso, né? Isso. Participar desse momento, participar da associação. Gente, a gente também é legal, pode vir, pode participar com a gente, que a gente ajuda todo mundo, abraça todo mundo, não é só porque está aqui, não. É isso mesmo. O prêmio, ele reconhece resultados, mas o prêmio também reconhece cultura, método, visão de futuro. Qual que vocês acham hoje que foi o maior diferencial de vocês para esse prêmio? Cultura. Raquel, ser bem sincera, foi um balaio de gato. A verdade é essa. Porque eu acho que assim, a Acesso, ela é uma empresa que ela, desde o seu nascente, ela tem muita metodologia, né? Ela é reconhecida, sempre foi reconhecida. É uma empresa que tem 25 anos por planejar, por ser uma parceira estratégica do negócio do cliente. Acontece que assim, a gente vem ao longo dos anos buscando tornar isso mais processual, como o Rodney falou, cara, tá aqui, existe essa metodologia, o duplo diamante, a gente tem que passar por essas etapas e tudo. E isso, querendo ou não, mexe com a cultura da casa, né? Sim. Né? Como assim, acaba a gente é chato, mas no sentido de que o resultado vem. Olha, quando a gente consegue ter disciplina e método, a gente consegue, o resultado vem, né? Sim. Então, eu acho que a questão do processo, ele mexe também um pouco com a cultura, mas, na minha opinião, sincera, de coração, assim, é um balaio de gato, que eu acho assim, todo dia, todo mundo acha que os problemas só acontecem no seu negócio, né? Mas todo dia a gente acorda, não, vamos desistir.
vamos fazer outra coisa, vamos vender picolé, vamos vender açaí. Porque, assim, a Vamos vender água verdade na praia. é igual, tipo, tem o pessoal que fala, né? Mãe só muda de endereço. Gente, emprego aí também é a mesma coisa, só muda de endereço. O cliente só muda de endereço. A diferença vai ser que ele tem um orçamento maior, orçamento menor, sabe? As dores. Por isso que é legal participar da associação. Quando você começa a trocar, são as mesmas. A diferença é você saber qual é o milagre que você vai fazer naquele dia, né? É, exatamente. Como é que você vai fazer para superar aquilo, assim? Então, eu acho que isso pra gente foi um diferencial, porque até hoje, mesmo todo mundo, e aí, o que que mudou, né? A agência do ano, e aí eu falei, rapaz, tá tudo igual. No outro dia amanheceu igual. Não, Tudo volta nem, ao normal. O trabalho tá nem rolando, o novo, cliente tá a rolando, pressão os tá buchos estão rolando. tudo, os boletos chegando, então é a É, vida que segue. isso Então, mesmo. eu acho que assim, a gente tem essa busca constante, não para, né? Então, acho que pessoas, quando a gente começa a entender, investir em pessoas, isso foi uma coisa muito forte que a gente fez, com consultoria interna, com a instituição de um RH. Hoje a gente tem um RH, Legal. né? Que a gente fez, até fez terceirização de RH, em vez de ter uma pessoa dentro do RH, para ter um olhar realmente externo. Acho que tudo isso, isso soma. Não tem, eu não consigo dizer uma coisa, acho que é um somatório, por isso que é um balaio de gato, que eu digo. É um Uhum. somatório de coisas que acaba sendo positivo para o nosso resultado. E, obviamente, que entra também os criativos, né? Que estão sempre se buscando, se atualizando, é referência e como ver. E eu acho que isso o Rodney conduz brilhantemente com a equipe da criação lá dentro da agência. E, querendo ou não, o pessoal vê isso na rua e na hora que o pessoal está fazendo o julgamento do prêmio também percebe. Esse ano, você estava falando, Rodinho, dos jurados, né? Nós tivemos 26 jurados no Prêmio ACAD espalhados pelo Brasil, muitos no Nordeste, nenhum do Ceará, realmente, para trazer a idoneidade. Mas realmente a gente buscou realmente algum nível bem bacana deles, né? Fez essa busca, teve todo um trabalho. O Prêmio ACAD, ele não acontece no dia, não acontece no mês, ele é um trabalho de 4 meses de antecedência. Realmente a gente rala muito para acontecer isso. E uma das coisas que a gente recebeu esse ano, diferente de todos os outros, foram vários elogios. Isso eu acho que não foi passado para vocês, né? Mas Passando agora. muitos elogios dos jurados dizendo que estava num nível que eles não Que imaginavam. ficou E a difícil. gente tinha, eu acho que metade dos jurados que estavam lá, eles já tinham participado, já estavam com a gente há alguns anos. E eles falaram, cara, esse ano tá incrível no nível dos prêmios. Então, assim, vocês ganharam como agência do ano, no ano que tiveram, de acordo com os jurados, que são os nossos especialistas nessa avaliação, os melhores projetos que participaram, né? Então, Já vamos ter que pagar o engradado de cerveja extra para a equipe da criação. Tá vendo? eu acho que isso aí tem que Aí levar. vai ter que ter um extra. E eles Já vão vamos estar cobrar. assistindo isso, né? Amanhã, depois que sair o Está episódio, vai rolar registrado um isso, É, né? não só venceu, convenceu, né? Exatamente. E Por aí, aí, por aí. mas nesse ponto, né? Eu acho que vocês já foram numa expectativa também, cara. Vamos para cima, vamos trabalhar, vamos fazer um negócio legal. A gente já bateu na trave, como falou algumas vezes. Eu sei, assim, eu sei não, eu sinto que tiveram alguns projetos muito, muito legais de vocês, mas teve algum ou alguns que vocês viram, cara, isso aqui vai ser a virada de chave, eu acho que esse vai fazer uma diferença para a gente estar no topo. Vocês viram algum desses que poderia ser? Eu confesso que antes do prêmio, eu sou muito pessimista, assim, sabe? Eu nunca criei expectativa Tu é humildão, sobre... é? Não é humildade, é porque eu já criei expectativa e no final a gente não levou nada do que eu esperava. Então, eu acho que tudo é possível, né? Quando o outro julga teu trabalho, às vezes para ti tá óbvio, como tu tá explicando, mas para ele não entende, houve uma falha. E eu já participei de alguns júris e eu sei o quanto é criterioso, né? Os que eu já participei, era uma mesa, todo mundo passamos o dia discutindo, e aí um cara achava esse que valia o prêmio, o outro não, mas aí tinha um mediador que falava, conduzia a gente para, será que é esse aqui? Então, tudo é possível, né? A interpretação cabe a quem está julgando. Mas, não, aí nesse caso, eu não tinha, eu até perguntei para a Luciana, vê com o Léo, vê com alguém, se a gente vai ganhar algo, se a gente, para poder levar toda a equipe, né? E ela Porque- fez isso. Ela, Mandou um monte de mensagem, viu? eu vi, ela me mostrou. ela fez a mas, parte assim, dela, ela fez a parte ela me dela. mostrou se a gente vai sorrir hoje. A gente sabia que a gente ia sorrir, mas não sabia o quanto a gente ia sorrir. Então a gente levou uma equipe reduzida, né?
Mas esse resultado e o sucesso dos nossos trabalhos, né, o reconhecimento ali no palco, é muito gratificante para a gente, né? Porque tudo pode acontecer e quando você vê que seus projetos encantaram os juízes, antes encantaram os clientes, e na hora encanta os juízes, subir no palco, a festa, deixa a gente muito feliz e ver que o trabalho está indo no caminho certo, né? Nos motiva, apesar de no outro dia tudo voltar ao normal, Isso. mas para mim, com certeza para a equipe, toda a equipe, e especialmente a de criação, tipo assim, cara, estamos acertando, né? Então, como é que a gente continua unindo equipe, cliente, parceiros, para entregar um bom projeto? Porque no final o que a gente quer é ajudar a posicionar nossos clientes, melhorar a reputação das marcas que a gente trabalha, tornar os produtos e os serviços mais eficientes, entendeu? Nosso foco é esse. E o resultado é a consequência, né? Então, o que a gente tenta, de fato, é pegar a verdade dos clientes e contar de uma forma que crie conexão emocional com o público, que engaje a audiência, né? Que dê resultado. E prêmio, ele é o resultado disso tudo. A gente faz com muito carinho mesmo. O nosso slogan é paixão por pensar, tesão para fazer. E a gente faz isso e a gente tenta, né? Todo mundo que entra, equipe nova, a gente tenta deixar isso muito claro para eles. Paixão por pensar, que é o planejar, e o tesão para fazer é usar entretenimento, técnicas de roteiro, direção de arte, design, né, experiência do consumidor, o X, para que de fato atenda os objetivos e as metas dos nossos clientes. Aí ele já respondeu o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar como que é o processo criativo de vocês? Mas eu posso entrar Né? em Como é outras que etapas nasce essas também. campanhas na ideia assim, da galera? Tem Tá. brainstorming, tem cerveja. Como é que nasce esse processo dentro da Acesso? Tem dados, tem intuição, tem feeling? Conta aí pra gente. Como eu falei para vocês, o nosso processo ele tem 4 etapas e eu sempre tento deixar da forma mais clara possível para todo mundo, né? Para o cliente, que às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para o cliente. Mas é as 4 etapas que eu falei anteriormente. Pesquisa, né? A etapa de pesquisa é ter um bom briefing, né? Ter um debriefing, ó, cliente, o entendimento do briefing de vocês é isso, faz sentido, né? Um desk research para entender macro tendências, micro tendências, ou pesquisa de mercado, se tiver verba para isso, para entender o público-alvo que a gente vai se comunicar, né? Então isso é super importante, fundamental e necessário. A gente for fazer uma coisa minúscula, a gente precisa ter essas informações. Óbvio que se for uma campanha gigante, com uma verba maior, a gente tem outras ferramentas para certificar de que a gente está falando da forma correta. Então, a etapa de pesquisa é uma coisa, é uma religião para a gente, entendeu? Depois da pesquisa, a gente entra na etapa de análise, né? O que a gente pesquisou, vamos analisar se faz sentido, vamos cruzar com algum benchmark, algo que o cliente traz para a gente também do que ele, como ele quer que a campanha, qual caminho, a estratégia ela siga, né? Para que no final a gente tenha direcionamentos e para quando chegar na etapa de criação, que a gente vai criar algo para resolver o problema, quer que seja, um site, um, um projeto de branding, uma campanha de varejo, o que quer que seja, tem que respeitar as 2 primeiras etapas, né? Que é pesquisa e análise. E cada etapa é validada com o cliente. A gente só entra na segunda etapa depois que o cliente faz sentido. Pesquisa faz sentido? Faz. Vamos para análise. Faz sentido? Faz. Criar? Faz sentido? Faz. E aí a gente depois implementa. Por isso que a gente conta com grandes parceiros, né? Como a Terra, que foi premiada, uma grande parceira nossa, para executar da melhor forma. E a gente tem diversos outros parceiros que são ponta firmes e ajudam a gente a entregar um bom trabalho e colocar grandes ideias na rua. É isso? E aí, Ah, Luciano? Mais alguma coisa? é isso mesmo. Não tem muito diferente. É um processo muito simples, assim. Ah, É porque todo mundo tem muita curiosidade, na né? verdade, Assim, a gente de... simplificou, né? Porque eu acho que às vezes vem pessoas de outras agências trabalhar com a Quando a gente gente e é fala um mais processo complexo. simples, é porque, assim, se você pensar no investigador, É, né? Quando você contrata um detetive, né? sim. Quero descobrir se meu boy tá pulando a cerca. Eu não vou contratar um detetive. Ele vai conversar comigo, ele vai ver quem eu sou, como é meu boy, o que que ele faz, onde ele anda, né? Ver benchmark, qual é o comportamento dele. Tudo isso ele vai fazer uma mega investigação. Sim. Então, pra gente, seja para fazer uma embalagem, seja para fazer uma campanha do ano, Dia das Mães, a gente vai fazer o mesmo processo de investigação. Porque, às vezes, eu não tenho como ser assertivo sem conhecer.
Então, para a gente não abre mão dessa etapa do planejamento, que a gente chama de planejamento para o cliente até poder absorver, mas a análise, a pesquisa, a conclusão disso, etc. Fala assim, faz sentido para você? Faz, porque às vezes o cara pode olhar e falar assim, rapaz, tem nada a ver com o que eu estou pensando aqui, ó. E o que tem Isso. de campanha que por causa de um briefing errado foi toda feita É. errada, E né? nas nossas apresentações para o cliente, a gente tem uma frase lá em letras garrafais que é: não é achismo, é metodologia, né? Uhum. Porque se eu for o que o Rodney acha que é legal, o que a Luciana acha que é Sim. legal, eu faço com minhas, né, como eu gosto, mas não é para mim, é pro público final, que são os clientes das marcas que a gente atende, né? Uhum. E a gente tem que deixar isso muito claro para eles, né? Então, se o cliente quer escolher algo porque tá dentro do gosto pessoal dele, será que é o resultado que tu espera para tua marca? Então, a gente tem uma conversa muito aberta, né? E o nosso processo é legal até falar isso, porque ele é analítico, mas ele é terapêutico, né? Porque a gente convida o cliente, a gente convida a marca a voltar no passado para entender todo o histórico, como é o processo evolutivo da marca. E eu acho que é isso que a gente consegue construir grandes marcas sem mudar a direção dela, né? Por exemplo, São Geraldo é um cliente nosso que a gente tem muito prazer em trabalhar. Um abraço aí, Tiagão. Porque é uma marca que é cearense, nordestina, do interior, e a gente jamais ia transformar ela em outra marca. Por quê? Porque não é a verdade deles. Então, o que a gente fez foi, como é que a gente, respeitando a história, a forma de falar, a sua origem, como é que a gente consegue potencializar o resultado da marca para ganhar novos, né, ampliar e expandir para novas áreas, né, que não conhece a São Geraldo, né, que é o seu local para ser global, né? Então a gente não pode mudar as características, que é algo que é verdadeiro, que os donos, né, têm aquilo ali como um valor absoluto. Então, o que a gente faz é entender que é o processo analítico mais terapêutico, entender na essência e como é que a gente ajuda a vencer o jogo de um mercado tão competitivo, né? Legal. Um dos papéis, a gente puxando um pouquinho, né? A CAD, até na fala da Luciana, um dos papéis da CAD é realmente melhorar o nosso mercado de todas as formas. Então, assim, nós somos 50 associados e muitos fizeram negócios juntos, Entendo. né? Né? Então, já teve empresa que tinha 3 associados trabalhando, e os caras, mesmo concorrente, a gente estava dividindo lá e fazendo funcionar. Porque isso é realmente associativismo, é a gente se ajudar, a gente melhorar o nosso mercado como um todo. Inclusive, a gente já viveu isso, né? A gente contou Sim, com sim. outras associadas para nos ajudar em alguns projetos. A gente é muito grato por isso. E é uma coisa, está sendo muito comum, né? Nisso, Sim. quando a gente vê outras associações, e não é tanto assim, mas isso é o que a gente pregou desde o início, e isso reverbera até quando a gente vai para o evento, Sim. né? Porque ali realmente aquele amontoado de gente, todo mundo querendo se ver, porque a gente se gosta. E celebrando a conquista do outro, né? Que isso que é muito Isso, legal, cara. totalmente, Isso é muito Eu totalmente. acho assim, de tudo que o prêmio agrega, essa é a parte mais bonita. É a gente conseguir celebrar genuinamente a conquista de agências que, em teoria, são nossos concorrentes, mas, na verdade, somos todos muito parceiros, Sim, né? Na minha percepção. É isso sim, com mesmo. certeza. E uma das coisas também da CAD é a gente educar o mercado. E eu acho que muito na fala de vocês, que vocês trouxeram diante da metodologia, do que vocês trabalham já, e é legal que já é reconhecido pelo mercado, é a educação do nosso cliente, né? Seja o nosso cliente local, regional, nacional, existe uma etapa para ser feito, né? Uma etapa que vocês estudaram, melhoraram e lapidaram, né, para ela ter o segmento. Como foi falado, é simples, mas ela chegou nessa simplicidade porque já está enraizado em vocês. Vocês entendem que esse é o modelo que, não à toa, né, traz muitas virtudes. E aí, um dos pontos que eu queria ver é porque a gente está numa mudança contínua do nosso mercado. Tem dias que a gente acorda querendo vender picolé, né? Mas tem dias que a gente Mas, acorda com novidade de IA por aí, né? E a pronto. gente vende picolé, né? A Pardal é cliente nosso também. Mas ainda tem isso também, vai virar sócio, né? E aí, com essas mudanças que estão ocorrendo, o nosso cliente, o nosso mercado começou a entender agora do processo. Sim. Só que aí chegou uma nova tecnologia, aí chegou a IA, É. aí chegou todo um comportamento diferente que está sendo trabalhado. E aí eu queria até que vocês
como é que vocês veem isso? Como é que é a correria de vocês para estarem não à frente, porque a gente não consegue, porque ontem já lançou uma Jamais. coisa nova, mas correrem próximo para levar isso para o cliente, para aplicar dentro e como é que a gente vai seguir, sabe? Uhum. Eu vejo muito assim, a gente tem um processo que é buscar entender a dor, né? Então, assim, como a gente trabalha com marca, reputação de marca, tudo é essência, né? Eu quero convencer, eu quero vender uma percepção. Quando eu estou lidando com um cliente também, eu também estou lidando com uma dor. Né? Você falou assim, o marketing, né? Você vê que eu tenho que fazer um processo, às vezes, de explicar para o cliente, porque assim, a gente está falando, tem clientes que a gente tem cliente nosso que tem um marketing com 30 pessoas, e tem cliente nosso que tem um marketing com duas. Uhum. Eu não posso ter a mesma conversa ou ter o mesmo nível de exigência que venha de informação ou de troca com esses dois clientes. São naturezas de relações diferentes. Então, acho que tem uma parte da agência que é fazer uma escutativa para entender o que é a dor daquele marketing. E aí, em cima disso, eu falei assim, cara, como é que eu posso contribuir? Porque, por exemplo, a dor do marketing que tem 30, ela vai estar de uma forma muito mais analítica comigo do que aquele marketing que ainda está precisando juntar dado e informação que ele não está conseguindo. Porque o desafio dele é convencer o dono do negócio que marketing traz resultado. Como é que ele prova o resultado do marketing? Uhum. Porque a campanha dele tem que dar reconhecimento de marca, ela precisa que as pessoas tenham alguma atitude, algum comportamento, e no final traga ROI, né? E abrir o grande tripé das bermudas que eu digo da galera é essa, porque normalmente esse é o desafio do dia a dia que acaba não casando. E aí, quando a agência se posiciona como um parceiro do marketing nesse sentido, ele fala assim, cara, vem cá, mas deixa eu te entender, como é que eu te ajudo? E aí isso entra na discussão, inclusive, de IA. Essa semana eu estava tendo reunião com um cliente, ela sendo com uma dificuldade assim, cara, bora fazer um agente no chat GPT, só resolve. Putz, resolve? Eu falei assim, resolve. Me diz quais são tuas dores, eu vou criar o agente para você. Então, mas eu preciso estar imersa nisso também, eu preciso estar estudando, eu preciso estar vendo isso, Isso. né? Então, assim, para que eu consiga, eu acho que eu tenho um exercício da escutativa e do humildar-se. Eu sempre falo, porque às vezes ganhei prêmio, né? Eu faço, fica legal, não sei o quê. Mas tu não tá calçando o sapato daquela pessoa que assumiu o marketing, que não tem o CRM estruturado, que não tem todas as informações, que não tem o planejamento de marketing, que não tem o dono dizendo onde é que quer chegar e só diz que eu quero faturar tantos mil reais no próximo mês. Como é que eu ajudo? Quer dizer, então, que eu não consigo ajudar esse tipo de negócio? Não, eu consigo. Agora, eu tenho que entender e parar para pensar o como. Né? Então, isso hoje eu vejo muito no mercado, porque os clientes que chegam na gente reclamando das suas antigas agências, eu até sempre falo, que é o processo que o Rodney fala terapêutico, assim, vamos ver se o problema era a agência ou era você. Porque não necessariamente, eu acho que não tem o problema de um ou de outro. Às vezes são momentos diferentes, né? É como a pessoa que quer ir para Harvard e o outro ainda quer viver na casinha de sapé na beira da praia. Não está casando. Então, acho que isso é uma dinâmica que as agências, independente do tamanho delas, elas precisam ter no dia a dia com seus clientes para entender, será que eu, de repente, não estou forçando uma barra, querendo ofertar algo que esse cliente não está pronto para absorver? Não adianta eu dizer para ele que ele vai fazer um e-commerce. Não adianta, ele não vai conseguir. O problema das marcas é eles não mudam, né? Se você reparar, né? Surgem novas ferramentas para resolvê-los, né? Então, e aí a gente tem que estar sempre antenado com isso, que é o que te falou, não dá para estar à frente, mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando entender o que é que está acontecendo e como a gente faz muita reunião nossa sobre isso, treinamento para a equipe, treinamento para a gente, porque a gente todo mundo fica um pouco temeroso, né? E principalmente quando o processo evolutivo da inovação ele é exponencial, né? Então, eu estava até ontem, a gente estava numa reunião numa consultoria que eu falei, cara, se a gente fosse fazer uma faculdade hoje de IA, quando terminasse o primeiro semestre já estava tudo desatualizado. Totalmente. Então, não é uma faculdade, é estar buscando mentores, informações, quem é especialista em algo, quem consegue unir IA e planejamento estratégico, IA e direção de arte, IA e briefing, IA, como é que chama? Colocar isso dentro
da nossa metodologia, né? Porque vão surgindo novas cada vez e a gente vai, cara, isso aqui ficou ultrapassado. Vamos rever, vamos fazer uma gestão das ferramentas que a gente tem hoje para saber qual que está obsoleta, qual que a gente não está usando mais. Vamos redirecionar esse investimento. Será que tem uma que já aglutina todas, né? Então a gente está sempre atento a isso, que eu acho que é o que vai tornar, porque a nossa entrega não vai mudar, né? O que a gente ajuda a resolver para os nossos clientes não vai mudar. Eles querem uma marca forte para que ela tenha um protagonismo e seja a primeira escolhida, seja percebida. Querem que o seu serviço seja consumido ou que o seu produto seja consumido. Então, né? E para isso a gente usa estratégia, técnica e ferramentas de IA que vão surgindo para facilitar o nosso dia a dia e facilitar o dia a dia do nosso cliente também. Né? Que isso também é uma outra coisa que a gente observa muito no mercado, né? Por exemplo, o que que eu vou estudar, o que que eu vou fazer? E as pessoas estão abandonando certas rumos acadêmicos em prol de estudar só a tecnologia. Eu falei assim, não mudou, eu continuo tendo que estudar teorias da comunicação. Eu Perfeito. continuo tendo que entender de psicologia do Totalmente. consumo. No final, tudo Eu não vai se continuo, a resumir. base é a mesma. É. Eu converso isso muito com o meu marido que é engenheiro. Se você não aprendeu matemática básica, você nunca vai ser um bom engenheiro. Uhum. Por melhor que você tenha feito os cursos com engenheiro topsters das galáxias. Porque se você não entende a base, quando você estiver de frente a um problema, você não vai entender como resolver. A ferramenta, ela vem com um complemento. Poxa, eu entendo, por exemplo, eu pego um chat GPT, uma IA, eu entendo a base, eu sei quais são os conceitos base, quem são os autores, eu monto aqui, falo que é um agente assim, assim, assado. Mas se eu não conseguir nem entender a base, como é que eu vou escrever um texto para poder orientar a ferramenta? Como é que eu vou chegar e explicar para alguém o que eu preciso de solução? Então, isso é uma coisa que a gente percebe. As pessoas estão passando por uma dificuldade cognitiva. E O aí que isso será se das dá próximas um gerações, pouco né? porque elas estão abandonando a base. Sim. E a base é o que a gente faz passa pelo marketing, o que a gente faz passa pela comunicação, o que a gente faz passa pela psicologia, o que a gente faz passa pela administração, a gente entende de negócios. Então, mas eu não gosto. Então, cara, não é para você, porque lá na frente, eu te garanto, você vai se frustrar. Vai demais. Muito. Foi o que eu te perguntei. E o que serão nas próximas gerações de marqueteiros, publicitários, comunicadores que acham que hoje o marketing está se resumindo ao digital? Né? Eu vejo assim, Raquel, as pessoas, elas têm muita disposição. As pessoas, né, eu vejo assim, essa nova geração, ela quer aprender, ela vai atrás, ela procura. O que talvez está faltando, de repente, é um bom mentor para orientar, para dizer assim, beleza, mas volta a estudar isso aqui, não abandona isso aqui, né? Tipo assim, eu sou geração véia, né? Anos 80. Então, assim, cara, CapCut para mim, eu fui atrás de aprender para fazer meus vídeos podre que eu posto na internet. É podre, gente, mas sou eu que faço, eu não tenho equipe, entendeu? Então, assim, são coisas que essa geração já sabe fazer. Eles já nascem Já sabendo nasce arrastar pro sabendo, lado. a galera já operar a tem, ferramenta, né? Já tem conhecimento de como é que funciona com o algoritmo. Eu fui ver esse negócio da inteligência artificial, que eu tô a louca da inteligência artificial estudando. Cara, quando eu falei assim, negócio de tokens, que diabo é token? Token pra mim é do banco, que o banco diz que eu tenho que botar o código quando eu tenho que trocar a senha, meu povo. Aí lá vai eu, na IA. Me explique bem bonitinho, como se fosse uma criança de 3 anos, o que diabo é token, que vocês falam, né? Aí ele vem explicando. Então, é o que eu falo isso até para os meus filhos, que têm 14 e 15 anos. Eles têm uma vantagem competitiva que o acesso à informação hoje está muito mais fácil. Demais. Né? Muito mais gratuito. Agora, Acessível. eles estão abandonando o lado árduo que tem que ter ainda. Do raciocínio Rapaz, difícil. teoria da comunicação, eu queria morrer toda vez que eu ia para aula do professor. Porque na época eu não tinha maturidade, não entendia direito, até entrar. Mas tem que entender. Por que a pessoa age dessa forma? Por que a pessoa age da outra forma? Por que a pessoa quer ser considerada única? Por que mercado de luxo é do jeito que é? Por que quando eu tenho um produto que ele é premium, mas consequentemente eu vou ter baixa venda dele? O que está por trás dessa relação, né? Do ponto de vista de ciência. E não do ponto de vista, porque o povo quer. Porque o influencer falou. Não, não é. Tem uma ciência por trás. E eu vejo muitas vezes as pessoas abandonando a ciência para poder enaltecer a moda do momento. Tem demais isso, realmente.
Bastante. Eu acho que a gente poderia ficar um bom tempo aqui, né? Até o Sim. pós, né, Rodney? Sim. Já completando, tomando um e seguindo aqui, né, Luciano? Mas não, né? Chegamos ao nosso tempinho final. Eu acho que foi muito bacana. Eu até falei, eu estava conversando aqui, você que está nos assistindo, que a gente teve um papo muito parecido com esse até o pós-evento, né? Quando a gente saiu do Prêmio ACAD, nós esticamos e o nosso papo foi isso. Sim. Entre muitas risadas e brincadeiras, a gente sempre estava trazendo isso em conjunto e não era só a gente. Aqui são 3 agências, não era só isso, a gente tinha mais 5 que estavam conversando com a gente e apresentando, como você trouxe, as mesmas dores, né, os mesmos pensamentos e ajudando também até no caminho de cada um. A gente vai Mas fazer um podcast no pós-evento, viu, agora? poderia ser eu falei que, né, o pós já poderia ser um podcast. Mas eu só tenho que agradecer realmente a presença de vocês. Ainda não acabou, a gente vai puxar só uma coisinha, mas eu acho que foi muito rico. Toda vida que a gente se reúne, eu acho que é muito Não, bacana, com né? O que a certeza. gente traz. Muito Eu massa. acho muito legal disso aí. E para quem está começando hoje, que você já falou um pouco sobre o que dessa geração, como que ela tá, como que ela vem, mas é as pessoas que estão entrando na agência hoje, para quem está começando, e as novas agências também, o que eu quero que você deixe uma mensagem para essa galera, ou fale o que eles têm que estudar, o que eles têm que entender, se tem que voltar para trás, se tem que olhar para frente. Deixa pra gente, no ponto de vista de cada um, o que a gente precisa dizer para eles agora? Para essa nova geração, para essas novas agências, ou para agências que querem chegar a ganhar prêmios, ou para agências que querem chegar ao nível de faturamento, ao tamanho de vocês, ao tempo de estrada que vocês chegaram hoje. Tô tudo rico já, assim, ó. Então, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa você tem que curtir o processo, né? E quando eu falo curtir o processo é gostar de entender qual é o problema e quais são as melhores soluções para resolver, né? Eu acho que você tem que ser apaixonado por isso. Uhum. Eu acho que cada vez mais está tudo muito urgente, as pessoas estão com menos paciência para entender e como resolver, né? E a uberização das coisas, ela traz isso para a gente. Mas eu acredito que o processo e as melhores soluções precisa ser curtido ali, curtir mesmo com o tempo, né? É igual um vinho, né? Uhum. Ele é curtido ali como é que chama? No tonel e ele fica mais saboroso, né? Eu acho que o que eu falo para a nova geração é óbvio que tem que respeitar os prazos, né? Tem um tempo determinado ali do cronograma, mas é saber curtir, né? Esse maturar esse processo, entre entender o problema para projetar as melhores soluções, não esperar que a IA já faça isso por você. Sim. Eu estava até assistindo um vídeo do Fred da Tátil Design, que eles Uhum. desenvolveram agora um produto, um frasco para a Natura, uma embalagem do perfume, e ele falou que estava falando de uma nova ferramenta que ele conheceu, mas no processo criativo dele, ele falou, cara, a ferramenta CREA aí me ajudou muito a conceber, mas para chegar no insight, na ideia do frasco, como eu representava isso, ele entrou num caos construtivo ali, que você, né, que é aquele... você se acha às vezes impostor porque você não consegue chegar na Isso. solução tão rápido. E ele foi para o Jardim Botânico, e no Jardim Botânico ele viu uma flor, e ele falou, cara, essa flor vai ser a base da embalagem do meu perfume, do perfume que eu estou criando para a Natura. E aí depois ele usou a IA para conceber, a facilitar o processo de concepção. Mas o insight, a IA não ia trazer isso para ele, né? Então ele ele precisou o quê? Entrar no processo criativo dele, refletir, porra, é perfume, é de flores, é floral, deixa eu ir no Jardim Botânico, deixa eu ir o real, pro natural, né? Para me inspirar. E o que eu acho que as pessoas estão querendo otimizar isso, e aí estão tendo entregas mais frágeis, né? Que são menos longevas, menos atemporais, né? Porque fica no superficial. Eu acho que se aprofundar, o processo de imersão, ele sempre vai ser muito valoroso. Você vai usar as ferramentas para te ajudar nele, mas ele não vai jamais substituir esse processo seu consigo mesmo, principalmente se for um criativo Uhum. e quer encontrar uma solução que encante a todos, né? E dê resultado de vendas no final. Eu A digo gente que aprende isso na base, né, Luciano?
o processo criativo, ele tem aquelas 3 letrinhas, né? O TBC, tira a bunda da cadeira, porque É. o processo criativo É. funciona assim. Ir para campo, sabe? Entender o problema. A gente sempre fala, desculpa, Lu, tu vai falar aí. Mas sempre a gente fala, cara, vai inaugurar um hospital novo, então é uma campanha para falar sobre os 45 anos do hospital. Vamos, nossa equipe, vamos para o hospital, entender o que é que os colaboradores pensam sobre ele, o que é que os clientes que já foram, já tiveram internado, o que é que os médicos, o que é que a gestão, o que é que o nosso cliente acha, para a gente voltar para a essência. E aí, a partir daí, ter os insights, para não ir para o superficial e ter uma visão genérica do que é o hospital. Não, ali tem uma história, né? São os drivers, que é o que guia as pessoas para escolher aquele hospital. Tem algo que é específico dele, então vamos em busca. Sim. Porque ali tem uma verdade que nenhum outro tem, é um diferencial, e a gente vai usar isso para insight, para nortear o discurso daquela campanha, por exemplo, entendeu? E eu também vejo assim com. Eu fico sugestionada porque eu tô com crianças, né, de 14, 15 anos em casa, então eu falo isso muito para eles, principalmente estudante. Cara, para e vai, procura a CAD, procura uma agência, pede, bate na porta. Cara, eu queria saber o que é que vocês, se você está vislumbrando esse caminho. O que vocês fazem aí? Como que é o dia a dia de vocês? Né? Não aceita o consumo do que a mídia te deu ou do filme, porque tem uma romantização muito grande em cima do trabalho da gente, da profissão da gente, né? E eu acho que, assim, essa galera não pode perder a questão de ser curioso. Entender como funciona. Ah, eu quero ser gestor de tráfego. Você sabe o que significa ser gestor de tráfego? O que está por trás? Ou tu tá pensando nisso porque você viu que a galera ganha uma grana bacana, etc e tal. Pode ser que tenha uma outra coisa que você possa fazer. Então, acho que tem esses questionamentos, inclusive até quem hoje está na profissão também. Sim, sim. Cara, pode ser que isso não é para você. Né? E ao mesmo tempo, porque se você não tiver essa gana de buscar, de querer entender, de fuxicar, né? De ser assim, dona Fifi mesmo. O comunicador, ele é a dona Fifi. Ele gosta de saber qual o problema, o que está por trás, por que Ser que curioso. fez. Ir atrás para poder saber. Não vai rolar, porque não vai chegar mastigado na sua mão. Não vai ser a IA que vai chegar e faça isso, que tudo isso no final vai dar certo. Você precisa ter um processo de suor investigativo, né? Então, hoje, tá até para quem for estudar antes de ir para a faculdade, quem está pensando em abrir agência, menino, liga na CAD, pede para visitar 5 agências, fala assim, ei, queria visitar 5 aí, diga aí, quem que eu visito, para ver como é que é. Rapaz, deixa eu ver se você tem certeza se é isso que eu estou fazendo na vida mesmo, se não é outra coisa, Vou não. acabar indo vender picolé desse jeito. Mas é porque eu acho que, assim, realmente, eu acho que para estar fazendo o que a gente faz, tem que ter muita paixão, gente. A gente é muito apaixonado. A gente reclama, mas no final a gente adora. No final a gente tá lá, depois do evento no postinho, falando, mas conversando sobre, entendeu? Então, assim, a gente é muito apaixonado no que a gente faz. Agora, a gente entende o resultado que a gente traz. Se a pessoa não souber por que ela tá fazendo, aonde aquilo ali vai chegar, que tipo de mudança ele vai promover para aquele negócio, que tipo de mudança ele vai promover para aquela marca, que mudança ele vai trazer naquela campanha, cara, você vai se frustrar. A comunicação só pela comunicação não se sustenta no longo prazo. Sim. A gente tem um propósito, que é o que você fala, né? Tem um propósito por trás de tudo aquilo que a gente entrega. Mas quem hoje está começando, talvez não entenda que existe o propósito, a comunicação por si só, ou pela peça, ou pela grana, no longo prazo não sustenta. Não, e falando até filosoficamente, serve para tudo, serve para publicidade, serve para todas as profissões, serve para a vida. Se você não sabe o que tu quer da tua vida, como é que tu quer viver, macho? E aí? Tu vai ficar vivendo essa vida até quando? Até fazer 70, 60, 70, fala assim, puxa, eu podia ter feito diferente? Pois é, e passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível. Parabéns a Acesso Estratégia Criativa. Acesso Estratégia Criativa. São 25 anos, né? 25 anos. 25 anos. 25 Parabéns. Pegue um troféuzinho, dê uma olhada para aquela câmera aqui, né? Cadê o champanhe? Vocês são muito Aqui, ó, merecedores gente. disso, né? Nós somos fãs de vocês também. E muito obrigado por estarem conosco aqui. Valeu, Léo. Ok? Obrigado, Raquel. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Vocês Pois foram um abração. incríveis. Acesso Estratégia Criativa. Paixão por pensar. Vocês não para fazer. E logo estaremos de volta com mais episódios, né?
Não sei Assim, se semanal ou quinzenalmente, mas estaremos em breve sim, aqui. com muitos novos conteúdos para vocês. Acompanhe a gente. E obrigada. E se faltar gente aí, pode chamar que a gente vem de novo. A gente gosta assim, a gente gosta assim. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.